os números não mentem. E se a pessoa não tem condição de te mostrar por números se ele está ganhando dinheiro ou não, e a forma como ele faz aquela gestão, isso incomoda. Principalmente o pequeno. Sim. É obrigatório ele ter do campo dentro da fazenda, para ele, principalmente para ele se organizar, porque a maioria dos pequenos ele não sabe o que está saindo, o que está entrando, o que ele gastou aqui, o que ele gastou lá. Muita gente vira e fala assim: vou fazer certificação, vai ficar caro, né? Gente, certificação é a melhor coisa do mundo, todo mundo deveria ter. Ei, 100% Agro, bem-vindo à série Empreendedores do Agro, em parceria com o Sebrae. Nós estamos super felizes de receber aqui hoje 2 convidados super especiais, um ligado à cafeicultura e o outro, claro, desse viés do Sebrae, para tratar um pouco com a gente dessa vertente ligada a esse negócio que vai estar aqui hoje sendo trabalhado, sendo discutido, a gente podendo conhecer um pouquinho mais. E também uma super novidade de um projeto que o Sebrae está lançando aí muito em breve, na verdade, um novo lançamento, porque nós já temos aí algo rodando. E os nossos convidados são Elisandra Belloni, ela que é agrônoma, degustadora de cafés especiais, é também uma super gestora de qualidades de cafés, esposa, mãe apaixonada, viu? E apaixonada também por café, mas também pelo marido, vocês vão reparar bem. E também o Renato que é analista do Sebrae, está em várias frentes variadas, na verdade. Iniciativas do Sebrae nas cadeias do comércio, do serviço, da indústria, do agro, todos na região de Patrocínio. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. E eu tenho conversado aí nos bastidores com a Elisandra e a gente teve uma sinergia muito bacana no sentido de perceber uma série de assuntos que a gente poderia tratar aqui hoje nesse link com o Sebrae. Eu tenho certeza que vai ser muito válido. E eu quero que você inicie, Elisandra, contando para a gente, trazendo um pouquinho da sua percepção aí sobre a sua vivência, sobre a sua trajetória dentro da Belloni, desde os primórdios, assim, você trazendo essa percepção tanto da sua identificação com o café, porque você entrou na agricultura, eu imagino que talvez do ponto de vista técnico, muito pela agronomia, mas talvez tenha raízes anteriores. Como que isso se deu na sua trajetória? Eu sou criada na fazenda, então minhas raízes vêm lá desde quando eu era pequena. Mas eu achava que eu não ia ser agrônoma. A princípio, na minha vida, eu pensava que eu ia ser veterinária. Mas meus caminhos andaram tinham outros planos, né? E eu fui parar na agronomia. Eu fiz zootecnia até o 8º período na Universidade Federal de Lavras. Aí eu conheci meu marido, acabei que não era marido ainda, era namorado. E aí eu larguei a faculdade e vim para Patrocínio, migrei para Patrocínio. E aquelas assim, a vontade de estudar e de honrar o que o meu pai, mas a minha mãe tinha feito por mim, eu voltei a cursar agronomia. Mudei de zootecnia para agronomia para acabar a faculdade. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me identifiquei muito. Eu vi que eu tinha que ter feito a agronomia mesmo, não zootecnia, que eu acho que o campo é bem mais vasto que a zootecnia. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Você já estava, na verdade, com o pezinho já no final do curso. Na verdade, você pode dizer que você é o quê? É 80%, 90% zootecnista? Uma quase zootecnista, que não foi zootecnista. Então, assim, você tá com o pé nos 2 lugares, assim. Depois você aproveitou muito do curso da zootecnia para agronomia? Demorou ainda depois quanto tempo a mais? 2 anos e meio, na verdade. A Elisandra é daquelas histórias dos amores que mudam as vidas. Eu falei que se eu for contar minha história de faculdade, dá para fazer um livro. Tantos acontecimentos. Nossa, muitos acontecimentos. Mas o que trouxe você, então, para agronomia foi o amor. Foi o amor que mudou a sua rota e que mudou completamente. Porque a sua vida hoje, ela se volta totalmente para agronomia. Sim. E também para um contexto familiar, que é hoje ligado à Agro Belloni, ao seu contexto de casa mesmo, de parceria de vida. Sim. Então, conta pra gente como é que tudo foi culminar nessa, digamos assim, nessa decisão dentro da faculdade que mudou tudo. Então, na verdade, quando eu larguei Lavras, eu já fui morar junto com meu marido.
Não era casado, mas fui morar junto. Tá? Aí depois, tranquei a faculdade, depois que eu fui começar a fazer a faculdade. Aí casei durante a faculdade, tive 2 filhos durante a faculdade. Incrível que pareça. Nesses 2 anos e meio seguintes, Na verdade, assim, eu fiquei nesse meio do caminho aí, eu tive um acidente com meu pai e com a minha mãe, e eu fiquei um tempo parada. Depois que eu voltei. Então, assim, minha vida acadêmica foi, nossa, uma história. você é agrônomo de resiliência mesmo. Você foi De muito resiliência. resiliente e quis muito isso, Eu então. quis porque, assim, meus pais não estudaram. Nem meu pai, nem minha mãe. Minha mãe mal tem o 4º ano, meu pai tem o segundo ano do primário. Então, assim, eles lutaram muito para que eu estudasse. Então, eu falo assim, gente, aquele negócio, eu tenho que estudar para honrar o que os meus pais fizeram por mim. Então, quando eu larguei a faculdade, minha mãe falou assim, não faz isso. Eu falei assim, eu vou acabar a faculdade. Então, era por honrar os meus pais. Eu tinha que acabar minha faculdade. Né? Não que eu precisasse, mas eu tinha que acabar em honra aos meus pais. Eu sou filha única, eu perdi meu irmão de 13 para 14 anos. Então, assim, meus pais se voltaram para mim. Então, era uma forma de eu em agradecimento, agradecer tudo que eles fizeram por mim. Com essa perda, acabou que você se tornou aquele foco, um único foco, Sim. uma amplitude muito grande, e você acabou também trazendo essa percepção Sim. de algo que era esperado deles para esse contexto. Então, Sim. juntou tudo. Tudo. Esse direcionamento de vivenciar, nessa época você já vivia digamos assim, a agricultura por meio desse contato do seu marido com? Não, eu já vivia antes, porque meu pai era gerente de fazenda de café. Então, a vida inteira, quando eu era mais nova, era fazenda de pecuária. Então, queria ser veterinária porque eu morava numa fazenda onde tinha pecuária, tanto de leite quanto de corte. Então, o meu primeiro, quando eu falei ser veterinária, por conta da minha iniciação, foi com gado de corte de leite. Aí, depois, a gente foi para uma fazenda de café. Então, assim, mas é engraçado que eu não, assim, estava numa fazenda de café, mas não era apaixonada por café. Eu só fui ser apaixonada por café mesmo em 2020, 2019, antes da pandemia. Porque eu fiz o Elas no café, lá da Expocacer, e aí me abriu um horizonte que eu não sabia ainda. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer, eu me apaixonei, foi por isso aqui, ó. É isso que eu quero fazer. Na época eu já trabalhava, né? Eu estava trabalhando, eu já tinha parado de trabalhar na fazenda, porque quando eu formei, eu fui trabalhar na fazenda, só que fazendo a parte de MIP da fazenda. Então, fazia MIP, andava todas as lavouras, soltava adubação, pulverização, mas assim, fazia porque era um trabalho. Não que eu era apaixonado pelo que eu fazia. E depois que eu fiz esse curso lá do Elas, me abriu uma perspectiva que eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo fazer. Eu quero fazer isso. Eu quero mexer com qualidade de cafés que na fazenda não tinha, não mexia, não se trabalhava com a parte de qualidade de café. A fazenda fazia números, não qualidade. Números, então números leia-se café commodity. Sim. Era isso, era o que tinha. Se aparecesse um café melhor, era a Expocacer falava, ó, mas não que a gente, vamos fazer diferente, vamos ter um cuidado a mais, isso não se fazia. Se parecesse, você diria que era sorte ou o que era, na sua visão, assim? Era algo que era empírico ou que fazia sem saber exatamente? Fazia sem saber, igual digamos, antigamente ninguém fazia o café ali, mas ninguém se conhecia de café, né? Se desse um café bom, nossa, deu um café bom, mas não conseguia pensar que poderia, por exemplo, repetir o processo. Não. Enfim, se fosse encomendado um café, não conseguiria reproduzir aquele café. E hoje isso pode acontecer? Hoje pode acontecer. Se isso chegar, acontece. Acontece hoje. O mesmo perfil de café que eu tenho esse ano, eu vou ter o ano que vem. Eu consigo ter o ano que vem, replicar o ano que vem. E dentro da Belloni hoje, quem é que garante isso? Se chegar um potencial comprador, fala, eu quero esse café. Quem é que vai falar? É a Elisandra que vai falar? O grupo que está no café. Nós somos uma equipe ali dentro. Eu, Elisandra, eu não faço café sozinho. Ninguém faz café sozinho. Então, uma equipe ali junto. Eu, junto com essa equipe, a gente vamos fazer dessa forma para ter esse café. O que você acha que é determinante para a qualidade do café? Para beber aquele café que foi encomendado, assim, dentro do processo produtivo, dentro dessa equipe?
que compõem, quais são os pontos assim que você fala, esses pontos assim são Juliana, determinantes? eu falo assim, a qualidade do café, o terroir, ela é definida lá na lavoura. Só que ela só termina na hora que eu entrego o meu café. Então não adianta eu fazer aqui bem feito e lá na frente, no final da cadeia, o cara torrar de uma forma que não, ele vai acabar com o café. Então todas as cadeias dentro do café aqui são importantes. Todas. Desde a forma que eu colhi esse café, a forma que eu lavei esse café, a forma que eu sequei esse café, a forma aonde eu coloquei esse café. Então, tudo é muito importante. Então, não existe um importante, existe uma cadeia inteira que você tem que fazer muito bem feita para no final me dar um café de qualidade. Tem que ter um controle muito assíduo Sim. de cada etapa. Cada etapa tem que mínima ser muito etapa. bem feita. Isso hoje dentro da Belloni é muito controlado nesse sentido dessa visão de qualidade, nessa visão de entrega desses grãos diferenciados, desse grão commodity. Como que funciona isso dentro da propriedade? Cada ano é um ano diferente. Hoje eu falo assim, o que é mais difícil dentro da cadeia do café hoje para mim? Mão de obra. Para mim é o principal ponto. Você fala assim, o que é o mais difícil? Mão de obra. Cada vez mais a gente está tendo mais dificuldade, principalmente com mão de obra, qualificação. E o café é assim, ó, esse ano eu tenho uma pessoa, o ano que vem eu tenho que treinar outra, porque assim, normalmente aquela pessoa sai, muito difícil, muito difícil. É uma constante a questão de você ter que reafirmar o que você quer fazer Sim. dentro do seu negócio, digamos Sim. assim. A Educampo, me conta um pouco, Renata. A Educampo entra nessa frente de pensar em pessoal, de pensar nesses gargalos que a cafeicultura hoje traz, por exemplo, não só a cafeicultura, né? Acho que a gente pode falar também depois de outras culturas, mas pensando aqui no trabalho da Educampo, como que isso se relaciona? Bom, o Educampo, ele é uma consultoria técnico-gerencial, né? Então, sim, ele entra em todos os aspectos gerenciais da fazenda, isso inclui, obviamente, pessoas, né? Então, o técnico, ele analisa do ponto de vista de custos da propriedade como essa gestão é feita e, óbvio, que a mão de obra ela é um dos grandes gargalos que se apresenta, inclusive em relação à questão de custos. O impacto de mão de obra no custo da produção, ela acaba sendo bastante grande, né? Então, ou seja, sim, ele trata esses aspectos, no entanto, ele não chega ao ponto de fazer a preparação para a gestão de pessoas, né? E, na verdade, isso é um grande desafio, porque do ponto de vista gerencial, quando a gente fala de gestão de pessoas, você dar todas as condições para que aquele funcionário possa se desenvolver. No entanto, a gente está falando de uma mão de obra que ela é uma mão de obra muitas das vezes braçal, é uma mão de obra sofrida, complicada, e é difícil você gerenciar isso. Então você tem muita rotatividade, né? É complexo você manter aquele colaborador dentro da fazenda. E a Elisandra é modesta, mas a Belloni, ela é uma empresa familiar, mas que tem processos de gestão muito bem estruturados. É um desafio frequente, mas é uma empresa que se destaca, sim, nos processos de gestão de pessoas. O grupo é muito grande, então a empresa, quanto maior ela é, mais complexo é de se gerenciar. Mas é difícil, principalmente pelo fato de a gente estar tratando muito com a mão de obra braçal mesmo. Isso é complexo porque eles lidam com problemas difíceis. Por exemplo, de problemas pessoais dessas pessoas, e às vezes até pessoas que se envolvem com problemas com bebida, uma série de questões que você tem que falta porque bebeu, às vezes chega tratorista bêbado, que aí você tem que mandar embora, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Aí você está esperando tantas pessoas para trabalhar no lavador, de repente falta 3 pessoas. Então, assim, é muito complicado. Esse ano foi um ano muito mais desafiador que do ano passado. O ano passado foi difícil, esse ano foi pior que o do ano passado. Cada ano um desafio diferente. E esse ano, eu falo assim, no café, para produzir um café de qualidade, esse ano foi um ano muito atípico, muita desuniformidade de maturação do café. Então, assim, foi... cada Quando difícil. Isso, essa questão de não ter uma uniformidade, esse processo, você está falando do processo de colheita especificamente, né? E aí,
nessa parte, como que vocês avaliam ao longo de uma safra a necessidade de pessoal? Isso é uma constante que só se altera no processo da colheita, ou ao longo do ano a gente vai ter fases ali que você vai ter pessoal temporário mesmo, safristas? Como que isso funciona? Durante o ano a gente tem mais pessoas ou menos pessoas. Então, tipo assim, ó, chega mais agora, setembro, por exemplo, a gente vai ter muito mais pessoas, porque a gente vai estar em época de colheita de cebola. Colheita de cebola é 100% manual. Eu só retiro essa cebola do solo, o resto é 100% manual. Então, vou ter mais gente. Aí, junto com a cebola, eu vou estar mexendo com batata. Então, assim, são várias turmas. Então, eu tenho mais... E esses profissionais, eles fazem esse, digamos, um rodízio entre as culturas para você manter ele fixo ao longo do ano, como um colaborador de fato, né, com contrato por prazo indeterminado? Ou normalmente, não, o que é dessa cultura, porque Não, acaba que tem uma migra. demanda, Ele pode migrar. Ele pode migrar. Ele não fica só numa cultura. E a gente muita gente tem muita dificuldade com turma por conta disso, porque é só café. A gente não, a gente já tem uma turma que é pré-estabelecida já há muitos anos, que já está com a gente há muitos anos, a gente tem essa facilidade porque a gente tem emprego o ano inteiro. Então a gente não tem só o café que vai ter só, não, eu tenho um ano inteiro, eu tenho emprego de safrista. Porque são várias culturas, então ou vai estar na cebola, ou vai estar na batata, ou vai estar na batata semente, ou vai estar na máquina de beneficiamento de semente. Então, tem emprego o ano inteiro. Então, assim, a gente já tem uma turma de safrista que já fica, vai para um lado, vai para o outro, vai para uma fazenda, vai para outra. Hoje a Belloni tem quantos colaboradores na média do ano? Média do ano deve estar com uns 220. É um processo complexo, né? Complexo, e principalmente por se tratar de um grupo empresarial que trabalha com vários segmentos do agro, né? Então você trabalha com a cebola, com a batata, com o café, que são culturas muito diferentes do ponto de vista de produção. Vale ressaltar que na cafeicultura, produção, né? em todos os aspectos, em todos. Né? Na cafeicultura especificamente, o Cerrado Mineiro, ele tem uma característica de uma cafeicultura muito tecnificada, né? Então, diferentemente de outros, cada vez mais tecnificada. Então, em fazendas que trabalham exclusivamente com café, se a gente pegar ao longo da história, e eu sou de uma época que eu lembro de muitos fazendeiros trazerem profissionais, buscar em outros estados para poder prestar serviço dentro das fazendas. Hoje já não existe isso mais. Isso da época, quando eu morava na fazenda, que vinha a turma do Riachinho, Da Bahia. Que ficava tudo alojado dentro da fazenda. Exato. Hoje assim, são poucas pessoas que fazem isso. Porque é tudo muito tecnificado. Quando você compara... Quase 100% manual, né? Hoje já... Quando você compara a cafeicultura do Cerrado Mineiro com a cafeicultura do sul de Minas, por exemplo, ou outras regiões, o Cerrado Mineiro é hoje praticamente tudo tecnificado, e as outras são praticamente 100% manual por causa de relevo e etc. Então, assim, o Cerrado Mineiro na cafeicultura, ele tem essa vantagem competitiva, porque lidar com pessoas é um desafio, né? Lidar com essas relações trabalhistas é complexo. Não é só isso, o custo fica muito mais elevado também. Então, eu falo assim, antigamente, quando a gente começou no café, colheita mecanizada, a gente colhia a partir do 3º ano de colheita, aí a gente fazia mecanizado. Hoje, a gente está plantando café esse ano. Primeiro ano de colheita vai ser tudo mecanizado. Não vamos entrar com mão de obra manual. Não por conta, é difícil, não. A gente já tem uma turma que já é especializada, que faz isso. Mas por conta de custo, fica muito mais caro. Quando você faz mecanizado, fica muito mais barato. São desafios, ao mesmo tempo que a gente vai observando essa transição, né? E falando aqui, a gente começa a elevar até o nível da nossa conversa pelo nível de complexidade de questões envolvidas para essa visão. Então, quando você traz, eu não faço a qualidade do café sozinha. Ao mesmo tempo, também vai ter outra cultura que vai ter que ter essa interface, digamos assim, de equipe mesmo. Sim. Porque provavelmente vocês têm hoje uma equipe voltada mais para a parte administrativa, outra mais para a parte técnica. Tudo separado. Mas é por cultura ou... digamos assim, é isso, administrativo, financeiro, técnico, e às vezes dentro do técnico, por ser muito específico. Na verdade, a gente tem gerente por áreas, tipo assim, ó, a gente tem área em Perdiz, por exemplo, tem um administrador lá em Perdiz, aí tem um cara que fica só responsável pelos autopropelidos, por exemplo.
Tem o cara que fica responsável só por plantio, meio que setorizou. Setorizou. E esse papel dessa setorização, o que disso pode ter vindo do Educampo pela via do café e muito do que já existia dentro da AgroBelone por ser um grupo de quantos anos, inclusive? Então, em Patrocínio, a gente está completando 30 anos que está em Patrocínio, agora em fevereiro do ano que vem. Mas já é uma família tradicional de terceira geração, que está entrando em sucessão a quarta já. Então, assim, isso vem lá de trás. E a Educampo com vocês? A Educampo, ela está com a gente desde, se eu não me engano, deve ter uns 8 anos já, está com a gente. A Educampo para nós é muito importante, muito. Conta pra gente um pouco desse trabalho da Educampo, o que você viu do antes e depois, assim? A Educampo, ela gira tudo em cima de números. Então, ela te dá um número real. Ela vai te dar você vai ser mais acertativo nas suas decisões. Então, tudo vai ser contabilizado ali. Você pega uma planilha, tem tudo. Quanto que eu gastei com hora magna, quanto que eu gastei com operador, o que eu gastei de adubo aqui, o que eu gastei de foliar. Então, ela me dá em planilhas. Então, ela vai me dar um número real. O que eu tô gastando, onde que eu tô falhando, onde que eu posso melhorar. Então, assim, é fantástico. O Educampo, complementando, vale ressaltar que assim, a história do Educampo, ela se confunde com a história da região do Cerrado Mineiro, porque os primeiros grupos Educampo que nós tivemos no estado de Minas Gerais foi aqui capitaneados pela Expocacé, né? E o Educampo, quando nós idealizamos esse projeto lá atrás, a gente percebeu que existia uma necessidade latente do produtor enxergar a propriedade como empresa. O produtor rural tinha uma dificuldade, e ouso dizer que ainda muitos têm, principalmente aqueles que não têm essa visão técnico-gerencial, de analisar essa propriedade como uma empresa que precisa dar resultados, né? Então, quando a Elisandra traz, por exemplo, que tudo é pautado em números, sim, porque se a gente parte de uma premissa de que a gente está falando de um processo produtivo que tem custo de produção, se a gente não tem mapeado quanto custa para produzir, como é que eu vou saber quanto que eu vou vender se eu estou ganhando dinheiro? Então a fazenda... Às vezes o cara está achando que está ganhando dinheiro e não está ganhando. E não está ganhando. Tem um produtor que é Tá girando, né? Ele não sabe se vai sobrar. Tá vendo o dinheiro passando ali. Eu falo muito com meus amigos o seguinte. Não que a gente não precisa, acho que a gente precisa muito do Educampo. Mas principalmente o pequeno. Sim. É obrigatório ele ter Educampo dentro da fazenda. Principalmente para ele se organizar. Porque a maioria dos pequenos, ele não sabe o que está saindo, o que está entrando, o que ele gastou aqui, o que ele gastou lá. Para ele ter esse controle, que aí ele vai ver aonde que está saindo, aonde que está entrando, o que eu preciso de melhorar, onde que eu preciso de fazer. Então, assim, a Educampo, ela te dá tudo isso. Então, ela faz o cara ser mais organizado. Eu falo muito disso da Educampo e falo muito sobre certificação. Muita gente vira e fala assim, vou fazer certificação, vai ficar caro, né? Gente, certificação é a melhor coisa do mundo, todo mundo deveria ter. A certificação, ela faz o cara ser organizado. Sabe? Então, assim, depois que você organiza, tudo fica mais fácil. Mira numa coisa e acerta outra. Virou no selo e ganhou organização. É um processo. Eu falo que a certificação ela é um processo de organização dentro da sua propriedade. Então, assim, não é caro. Hora que você vê o resultado para frente. Aí você vai falar assim, nossa, que bom que eu fiz. Porque eu estou trabalhando da maneira certa, da maneira correta. Mas, Elisandra, nesse ponto aí, até me conta a sua visão disso. Porque hoje vocês são grandes produtores, então quando você traz esse viés do Educampo, a gente percebe um aprimoramento. Não é que não existia, já existia essa visão empresarial, vocês aprimoraram ali, né, parte desse processo ligado à parte da cafeicultura. E para vocês, enquanto empresa, já deve ser habitual contar com consultorias mais especializadas. Mas você também, enquanto produtora e que conhece também os pequenos produtores, que tem esse contato, como que você acha que a abordagem, para ela ser mais assertiva, deveria ser feita? Porque como que a gente, de certa forma, sensibiliza esse produtor que acha que exatamente que isso é só custo, que não faz sentido, que ele sempre fez daquele jeito? Como que a gente chega no lugar de conseguir que ele experimente, pelo menos? Pergunta para ele quanto que ele ganhou. Qual que é a margem de retorno? Qual que é a margem de retorno dele? Qual que é a margem de saída? Ele não vai saber falar. Ele não vai saber falar.
Mas você acha que ele vai se incomodar tanto assim com essa pergunta? Ah, vai. Normalmente, esses pequenos produtores ainda vai ali, sabe? Às vezes nem tem caderninho. Antigamente era tudo caderno, né? Eu duvido. Poucas pessoas que fazem. A gente usa muito, Poliana, de uma estratégia que eu acho que essa pergunta só é muito pertinente, porque a gente vive isso todos os dias no Sebrae. Muitas das vezes a gente precisa convencer as pessoas de que aquilo é bom para eles, e eles nem sempre sabem disso. Falando de negócio, qual que é a melhor forma que a gente tem de sensibilizar as pessoas? Com números. Os números não mentem. E se a pessoa não tem condição de te mostrar por números se ele está ganhando dinheiro ou não, e a forma como ele faz aquela gestão, isso incomoda. E aí, quando a gente traz nas nossas apresentações os modelos técnicos gerenciais de como ele pode enxergar, hoje o produtor que faz parte do Educampo, ele tem acesso aos dados e informações online, aplicativo de celular. Ele tem um aplicativo do Educampo que ele sabe exatamente as margens de retorno, o que está girando na fazenda. Isso do ponto de vista de gestão é fantástico. Então, a melhor forma de sensibilizar é com números. Olha, você está aqui e pode chegar aqui. O que você tem que fazer para fazer isso? Fazer isso, reduzir custo. Você está gastando tanto com concentrado, está gastando tanto com não sei o quê, está gastando tanto com insumos. Se você não tem esse mapeamento, como é que você sabe se você está ganhando dinheiro ou não? A gente sabe o seguinte, o produtor às vezes troca de carro todo ano, né? Tem ali o giro, mas ele não sabe efetivamente o que... giro, né? Exato. Ele dinheiro, porém ele não sabe realmente margem. Aí, o cara lá na frente ele quebra, ele não sabe por quê. Ah, mas por quê? Exato. Porque ele não soube fazer. Aí nessa perspectiva, desculpa, pode falar. Vem uma geada, por exemplo, como veio recentemente agora, que devastou, não ficou capitalizado, problema futuro. Eu vou até agora é aquelas coisas, né? As perguntas certas, perguntas incômodas, assim, que acaba fazendo a gente, de certa forma, se comprometer até com a nossa opinião. Mas na visão de vocês, a gente não tem hoje, isso vou dizer assim, na minha visão, a gente não tem uma crise no agro na medida em que a gente tem muitas cadeias produtivas e cadeias produtivas que estão em momentos diferentes, como, por exemplo, a cafeicultura está num ótimo momento. Então, quando a gente olha para esse cenário que a gente vê... Aí está num ótimo momento para quem produz bem. Mas para o produtor, que ele produz, que ele tem uma baixa produção, ele não vai estar ganhando tanto igual ele acha que está ganhando. Por isso que é importante o Sebrae, com a Educampo, montar toda essa visão mais clara de números. Porque às vezes o cara acha que está ganhando dinheiro, ele não vai estar ganhando tanto dinheiro. Mas se eu sou uma boa, se eu produzo bem, aí sim eu vou estar ganhando dinheiro. Mas para um cara que produz, eu vou dar um exemplo. A média nossa de café brasileiro é 29 sacas por hectare. Quem está produzindo 29 sacas por hectare, não tá bom não, tá péssimo. A gente está gastando hoje mais de 26 mil por hectare por ano. Então, assim, você falar que você produz 29 sacos por hectare, você vai estar ganhando pouco, concorda? E aí, nisso, numa gestão que vocês têm de grandes áreas otimizada, né? E isso. com uma atenção muito falando. No número. Então, né? assim, a gente tem que tomar muito cuidado com números por conta disso. Às vezes o cara acha que está ganhando dinheiro e não está. Para ele ganhar dinheiro, ele tem que produzir. Muito. Muito. E aí, nessa visão, beleza, tem que produzir muito. A gente tem um cenário de cadeias produtivas em fases, estágios, digamos assim, momentos diferentes. Essas crises, chamadas supostas crises, ou os momentos de dificuldade do produtor, considerando cenário geopolítico, considerando questão política mesmo, de fato, interna, questão econômica, climática, toda a questão de crédito também. Na visão de vocês, o quanto isso de fato interfere para dizer que um produtor está ou não em crise? Ou seja, em que medida isso pode ser atribuído a uma má gestão? Quer falar primeiro? Não, pode falar primeiro. Eu vou te dar um exemplo, assim, uma visão que eu tenho atuando com agronegócio e atuando com o empreendedor urbano, se eu posso chamar desse jeito. O produtor rural, e eu acho que é muito natural isso,
Em termos de acesso a crédito, em termos de condição de produção, ele inclusive ele é mais bem, ele tem mais condições do que o empreendedor urbano, de uma empresa urbana. Digo do ponto de vista de acesso a programas de crédito e uma série de questões. No entanto, ele sofre com uma série de intempéries que impactam e que não depende só dele. A questão climática não depende só do produtor. E eu estou te falando de uma região que investe milhões e milhões e milhões em sustentabilidade, e, diferentemente, inclusive, de outras partes do mundo que cobram sustentabilidade, mas não fazem, que é muito comum isso acontecer. Então, depende de intempéries do tempo, depende sim de questões políticas, em políticas de exportação, em políticas de importação que impactam no preço das commodities, que impactam no preço do café, do leite, uma série de vertentes. No entanto, e aí é um ponto que eu brinco sempre com os produtores e com o público que a gente atende, é o seguinte: com o que você tem controle, ou melhor, com o que você não tem controle, você tem que colocar menos energia. Você tem que colocar controle ou energia naquilo que você controla, que é o quê? Da porteira para dentro. Da porteira para dentro você tem que ser o melhor que você puder ser. Porque da porta para fora você não controla mercado. O mercado você não concorda, você não controla de hipótese alguma, porque você depende de políticas. E olha que eu vou te dizer que a cafeicultura, ela é uma categoria do agro que ela politicamente ela é muito forte. Ela tem representatividade política diferentemente de outras cadeias. No entanto, se você não faz um bom trabalho da porteira para dentro, que é o papel gerencial que o Educampo traz, por exemplo, você vai ficar sempre à mercê do mercado. Mercado você não controla, não depende do produtor controlar mercado. E o que acontece muito hoje, Pauliana, é assim, eu vejo que o agronegócio, de uma forma geral, é o que sustenta o PIB brasileiro, é o que sustenta a balança comercial brasileira. Isso é histórico e vai continuar assim. E graças a Deus que é assim, porque o Brasil é um país muito agrícola e a nossa região, então, nem se fala. No entanto, quanto mais os nossos produtores tiverem essa visão gerencial, preparada, e aí não é puxando sardinha para a região do Cerrado Mineiro. Eu acho que nós somos uma região, falando de cafeicultura, uma região extremamente jovem, 50 anos, comparada a outras regiões que tem 100, 150, 200 anos de cafeicultura. Uma região onde tecnologicamente nós somos muito evoluídos, né? Referência não só no Brasil como no mundo, né? E eu acho que o Cerrado ele tem se destacado, não é à toa, pela qualidade, pelo nível de eficiência e o nível de cuidado que esses produtores têm tido. Não só na cafeicultura, mas em diversas outras cadeias. Estou falando do leite, dos grãos, da soja, do milho. A gente está numa região que é o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, que o agro aqui ele é muito representativo. E a nossa região, em que eu atuo em outras cadeias de comércio e serviço, o agro é o que sustenta todas essas cadeias, absolutamente todas. Se o agro vai bem, o nosso comércio local vai bem, os serviços da nossa cidade vão bem, tudo corre bem. Se o agro está mal, isso impacta no desenvolvimento das nossas cidades, né? Então, eu vejo que nós temos, sim, até boas políticas, políticas públicas para o agro. Pode ser melhor? Pode. No entanto, o trabalho que o produtor tem que fazer da porteira para dentro, muitos estão fazendo, mas outros estão deixando a desejar. E aí esses que estão deixando a desejar estão saindo das atividades. Falo isso porque atuo muito no leite também. Muito produtor saindo da atividade. A produzir leite é difícil? É difícil. Dá dinheiro, mas tem que saber produzir. Tem que se organizar. Então isso serve para qualquer cadeia do agronegócio. É como se a gente estivesse falando que a gente aumenta ali a exposição ao risco. Se você não cuida da porteira para dentro, que é onde, em tese, teria como você controlar o risco. Sim. Que você liberou, né, digamos assim. Eu falo que a gente é uma indústria, pelo menos lá, a gente é uma indústria ao céu aberto. Então tem coisas que a gente pode controlar, tem coisas que a gente não controla. Então, você faz bem feito o seu trabalho, o resto, Deus toma conta. Então, na sua visão, você compartilha da visão do Renato nesse sentido? Plenamente. E aí, pegando esse gancho dessa questão do controle da porteira para dentro e dessa visão também que vocês trouxeram desse cenário regional, se o agro vai mal, aqui também as coisas também acabam não indo bem. Eu queria que você trouxesse um pouco, Alessandra, a sua visão da questão social da AgroBelone.
que a gente comentou nos bastidores, algo que você disse sobre a responsabilidade por tantas famílias que dependem daquele negócio. E você comentasse um pouco de como vocês têm tratado e visto isso. Então, a gente fez, vou falar para você, a gente fez toda a parte de governança da família, né? E aí a gente criou um monte de regras, tem regras dentro dessa governança. E eu falo assim, não é só as nossas famílias que a gente tem que manter. A gente tem que manter a fazenda inteira, mais 200 famílias ali dentro. Então a responsabilidade nossa social é muito grande. Então a gente fala muito isso, esses dias até minha sogra começou a rir, que o Fernando virou e falou assim, não posso viajar com Carmela. Por quê? Eu falei assim, você já pensou se acontecer alguma coisa? Tem mais 200 famílias que nós somos responsáveis. Então assim, eu acho que esse papel social que a gente tem é muito grande, não só com as nossas famílias, mas com todas as famílias que estão ali dentro da fazenda, que precisam dali para suprir suas famílias. Então, assim, Aqueles 3 núcleos que tem muito no agronegócio, que é o família, negócio e patrimônio. Vocês foram lá criar uma governança para cuidar da família, do patrimônio ligado ao negócio. E aí dentro desse pilar, desse núcleo do negócio, estão todas as outras pessoas que estão ali colaborando e ao mesmo tempo também dependentes, né, de que aquilo realmente tenha uma sustentabilidade financeira, que é de fato uma premissa fundamental para a gente poder falar de qualquer negócio. Né? Então não basta produzir, não basta ser sustentável, não basta ser um negócio legal e ter essa aparência de... A fazenda, eu falo assim, a fazenda não é nada se a gente não tiver nossos colaboradores. Nós somos o que somos por conta de nós, junto com os nossos colaboradores. A gente não é sozinho. A gente tem um monte de gente por trás da gente. Porque mesmo que você tivesse com tudo tecnificado, não, você não consegue. Rodar. Você não consegue ter tudo tecnificado sem ter pessoas. Então, existe muitas pessoas por trás da gente para a gente ser o que a gente é hoje. Se a gente é referência hoje, porque a gente tem muitas pessoas por trás da gente, andando junto com a gente, caminhando junto com a gente. Propriedade vazia, propriedade sem gente, não ia fazer realmente o agro que vocês hoje produzem ali girar. Não. Por trás de todo CPF, por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Eu enfatizo sempre isso. Muitos. No caso deles, muitos CPF. Muitos CPF. A gente não é ninguém se a gente não tivesse a equipe que a gente tem. E falando um pouco dessa questão de pessoas, tem um projeto muito bacana que a AgroBelloni faz parte, que eu gostaria muito de conhecer um pouco mais, que é a Rota do Café do Cerrado Mineiro. Quero que vocês me contem, eu não sei quem vai poder me contar, assim, iniciar essa conversa. Eu sei que tem muita coisa pra gente descobrir, falar e contar também, né? Porque é uma super novidade. Sim. Que eu já tô querendo, já tô na fila já. O dia que a Mayara me ligou e falou assim, eu preciso que você atenda uma menina que mexe com turismo, não sei da onde. Eu falei assim, você recebe ela? Mas eu não sabia que ia ser não, né? Aí eu falei assim, recebo. Aí veio a Luciana Tomé, lá do Rio Grande do Sul, lá na fazenda. Ficou o dia inteiro comigo. E você não sabia do que Não, aí ela foi contando, foi falar, ela contou o que era a história, contou a história do Sebrae e tal, né? Aí eu virei e falei assim, primeiro impacto foi assim, ó. O que essa mulher tá falando? Eu virei pra ela e falei assim, Luciana, na fazenda, turismo? O que é isso? Falei assim, lá, ainda bem, falei assim, não, uma indústria, vai ser um movimento danado. Falei assim, eu acho que não tem nada a ver. Pois eu fiquei o dia inteiro com a Luciana, acho que eu saí dando até tilt na cabeça, de tanto que essa Luciana. E ela viu uma coisa e falou assim, nossa, que legal isso, o turista vai ficar doido com isso, que ele nunca viu isso. Você foi só mostrando. Não, eu fui mostrando, fui apresentando, contando a história. Eu falei assim, nossa, isso aqui é a Disneylândia. Disneylândia do agronegócio. Não sei o quê. E ela ficou louca. Assim, eu saí de lá e falei assim, meu Deus, ué, não é que tem uma oportunidade mesmo? E aí você vai descobrindo um outro lado que você nunca imaginava, que é o turismo, né? Você, às vezes eu olhava para aquilo no meu trabalho que você tá, que na verdade a gente normalizou. Que na verdade a gente está tão acostumada com aquele cotidiano
que a gente não vê a possibilidade que tem ali dentro. Na verdade é isso, você está muito acostumado com aquilo ali. É igual sustentabilidade no Brasil, né? É. O produtor brasileiro está tão acostumado com sustentabilidade que a hora que vem lá fora, assim, dando porrada na gente, parece nem defender a gente, sabe? Porque a gente não sabe nem o que a gente faz, que é tão diferente. Por quê? Porque já normalizou. Você leva a pessoa para passear Pra mim é um cotidiano ela tá normal. na Disneylandia e você tá achando isso. Você tá no quintal de casa, né? Eu falei que eu nunca mais esqueço dessa a Disneylândia da... E ela fala isso toda hora. Não, ela foi... Eu saí lá da fazenda dando até tilt, como se diz. Saindo até faísca na cabeça, de tanto que ela falava. Porque é isso mesmo. E até para quem é da região mesmo... É uma coisa muito nova. Né? Não, eu digo que também tem interesse em ir para dentro da fazenda e descobrir como é. E aí, conta para mim, Renato, como é que surgiu essa ideia? Por que o Sebrae está capitaneando, digamos assim, essa iniciativa? O que vocês pretendem com isso? Com quantas outras iniciativas você está conectado? Porque Perfeito. são muitas, né? Bom, a Rota do Café, ela hoje eu digo para você que assim é uma das meninas dos nossos olhos, assim, porque na verdade a história do Sebrae se confunde com a história da região do Cerrado Mineiro na cafeicultura. O Sebrae toda essa história de denominação de origem, toda a governança que existe na região hoje, a história das cooperativas, da Federação dos Cafeicultores, a primeira indicação geográfica, denominação de origem para cafés, o Sebrae esteve envolvido, está envolvido nisso, eu brinco até o pescoço. Toda a estratégia da região, o Sebrae que conduz juntamente com a Federação e as cooperativas. De onde que surgiu essa história de turismo? Né? Ou seja, desde o ano passado para cá, essa história de turismo, do ponto de vista estratégico, já estava dentro da estratégia da federação. No entanto, quando a gente pintou na nossa porta uma oportunidade dentro de um programa nosso que chama Agentes de Turismo, a gente olhou para a região e falou assim, por que não? Eu acho que a região já está com a maturidade pronta para poder tratar sobre isso. Por quê? Aqui já é uma região que recebe muitos turistas. Muitos turistas. No entanto, o turista de negócio que essas fazendas recebem, e a Agrobelônia é uma delas, que já recebia ao longo da sua história muita gente, essas pessoas vinham com um viés de negócio. E a própria experiência que a fazenda ofertava era uma fazenda com viés de negócio. Não era esse viés de turismo, de experiência. No ano passado, quando a gente idealizou esse projeto, que a gente mapeou e falou assim, aqui tem pegada para a gente trabalhar, porque a gente percebeu que várias fazendas já faziam isso seria mais fácil do ponto de vista de execução. Nós estamos falando de uma região que não tem como característica vocacionada o turismo, né? A Elisandra brinca com essa história da Luciana Tomé, que é a consultora do Sebrae, que está desenvolvendo o turismo. Quando a Luciana veio para tratar de turismo com essas fazendas, essa visão da Elisandra era a visão de todos. Peraí, gente, a gente produz café, a gente não, que turismo? Onde que vocês estão enxergando turismo aqui? Não existe turismo aqui. E aí, eu aceito, né, Sebrae, mas assim, não e assim, fora da rota, não. E eles, como eles são muito camaradas, eles gostam do Sebrae, eu vou receber porque é o Sebrae. Vamos ver o que o Sebrae está aprontando para nós aqui, brincadeiras à parte, mas foi quase isso, assim. Vamos lá, a gente fez um mapeamento de algumas fazendas que a gente já percebia que tinha esse potencial, que recebia muito turista e que tinha minimamente uma estrutura. Quando a gente foi para dentro das fazendas e a Luciana começou a fazer essa abordagem, a gente começou a despertar essa visão na Elisandra e nos outros produtores. Espera aí, cara, aqui tem uma oportunidade de negócio que vocês estão deixando passar. Muito com a Luciana traz muito uma essência do trabalho que é desenvolvido nos vinhos, né, na cultura lá do sul com a vitivinicultura. Porque lá hoje você tem empresas como Casa Valduga e outras que recebem uma média de 300 mil turistas por ano. Peraí, se eles conseguiram fazer isso lá, por que a gente não pode fazer isso aqui com a cafeicultura? Nós recebemos japoneses, americanos, australianos, franceses, chineses, todo mês. Todo mês. Se você procurar nos hotéis de Patrocínio, de Patos de Minas, e pegar já as agendas das fazendas, tá lá. Peraí, gente, existe uma oportunidade de negócio, não só para os estrangeiros que vêm para conhecer o negócio, mas e o turismo de experiência? Porque uma pessoa sai daqui hoje e vai para o sul do Brasil para poder visitar uma vinícola
para degustar um vinho, mas principalmente pela experiência de visitar uma vinícola e paga 300, 350, 400 reais por isso. Quer dizer, aqui existe uma oportunidade de negócio. E para além disso, a nossa visão de desenvolvimento econômico. A gente está tentando buscar o que é uma diversificação econômica. Um território para ele crescer, um território para ele se desenvolver do ponto de vista econômico, a gente precisa de ter diversificação econômica. Somos privilegiados pelo agronegócio que nós temos, pelas fazendas que nós temos, pela história do Cerrado Mineiro, que é muito rica, e a gente precisa explorar mais isso do ponto de vista de modelo de negócio. Foi isso que nós trouxemos enquanto turismo. Então hoje nós mapeamos algumas fazendas, nós estamos experienciando o desenvolvimento da Rota do Café do Cerrado, que se tornou uma rota prioritária para o governo do estado de Minas Gerais, né? Então, desde o ano passado para cá, a gente tem feito inúmeros eventos, visitado inúmeros eventos no Brasil inteiro, potencializando a Rota do Café como forma de mostrar essa região para os 4 cantos do Brasil e para o mundo, participando de rodadas de negócio internacionais e nacionais, para que essa visão da cafeicultura, sendo aqui o café o segundo produto mais consumido no planeta, só perde para a água. Eu brinco que tá mais fácil a gente desenvolver turismo no café do que no vinho, porque o pessoal toma mais café do que vinho. Então, por que não o café também seria... E a gente está passando por uma fase que os produtores têm que é uma fase de vinificação do café. Quanto mais qualidade de produto essas fazendas desenvolvem, com mais características e essências diferentes que esse café tem, nuances diferentes, mais valor agregado esse produto tem, e mais interessante ele se torna, e mais curiosidade ele desperta. Então a gente está falando de primeiro café regenerativo do mundo, a gente está falando de fazendas que trabalham modelos de gestão de tecnologia que são invejáveis e aonde você tem pesquisas sendo desenvolvidas aqui por Embrapa, por Epamig, e só sendo desenvolvidas aqui nessa região. Por que não explorar isso? E esses produtores caíram de cabeça nesse projeto e tem sido uma surpresa para nós também do Sebrae, o nível de evolução que a gente tem tido. A gente tem tido hoje uma visão de negócio onde esses produtores já começam a investir em mais estruturas, a gente começa a ter grupos organizados vindo. Semana passada, por exemplo, nós tivemos um grupo de Rondônia que veio nos visitar. Algumas semanas atrás, produtores de São Paulo, de outras regiões que querem conhecer, muita imprensa querendo conhecer um pouco sobre esse processo, e isso trago para a gente alguns desafios e, ao mesmo tempo, uma esperança de que, olha, realmente, talvez a gente vai conseguir evoluir com essa região em menos tempo do que esses parceiros do vinho desenvolveram no Sul, que demoraram 40 anos para conseguir se estruturar e receberem hoje, por exemplo, 300 mil turistas. Na nossa visão, talvez isso possa levar bem menos tempo no Cerrado pela estrutura e pela evolução que nós estamos tendo. Que vai levar, porque se a gente observar que, primeiro, a gente está em um outro momento em que tanto a questão de informação ela está muito acessível, a gente tem esse viés empreendedor, eu acho que de novos negócios sempre muito latente, já nessa visão de que antes você abriu um negócio, você tinha que ter uma perspectiva de capital, como é que isso estava. Hoje você sabe, não tem capital, mas eu vou buscar um capital ali. E essa inspiração que a gente pega do Sul, por exemplo, eu fui esses dias para Portugal e eu tive a experiência de estar tanto na região do Douro, que acho que é até a primeira, né, na verdade, dessa questão de denominação de origem, e depois numa região dos vinhos verdes, eu estive num hotel que era um hotel spa. Gente, mas eu sei que eu fiquei lá, até pro Juliano Tarabá eu mandei, falei, pelo amor de Deus, olha isso aqui, que eu tô aqui, que não sei, olha tudo que tem aqui, que a gente tem que fazer isso no café, pelo amor de Deus, faça. E assim, eu já fiquei me imaginando num hotel de spa de café, e assim, com N coisas, creminhos, tudo, assim, imaginando 1000 cenários, assim, que eu acho que tá com um pezinho ali. É o primeiro, a Belloni, Spa Belloni, sabe? O Spa Belloni que vai ter lá em determinada propriedade, que vai tratar uma outra frente de negócio. Exato. E a Belloni, olha, Belloni, olha, Elisandra, olha que bacana, vocês já são reconhecidos pela diversidade, né? Tá aí, ó, um pezinho a mais, né, ali na frente, vocês já estão realmente numa outra frente de negócio. E já te lançar a pergunta, por que vocês aceitaram fazer parte disso? Por que receber turistas hoje?
Qual que é o princípio disso? Já é o princípio da diversificação? O que te inspirou? Eu acho que é uma forma de você educar quem está tomando café. Já começa por aí. Normalmente, a pessoa que toma café, ela não sabe nada sobre café. Então, você já está ensinando o cara sobre o café que tá indo lá. Eu acho que é você levar o conhecimento da porteira para dentro, para fora. É fácil, eu falo muito isso para quem vai lá, é fácil comprar o cafezinho lá no supermercado. Mas vocês não sabem o trabalho que dá para fazer esse cafezinho para ir lá para o supermercado. É legal você mostrar para mostrar a nossa visão que a gente tem lá dentro da porteira, tentar passar isso para quem vai lá, para o consumidor de café. Para ele valorizar o trabalho que a gente faz dentro da porteira dentro. Nosso trabalho é importante e a gente tem que pôr valor no nosso trabalho que a gente faz. É de mostrar isso, sabe? Eu falo assim, eu acredito muito no que o Sebrae põe, muito. Eu acho que é uma organização muito séria. Se ele falou que dá certo, o negócio vai dar certo. Eles já estão vendo lá na frente, já estão vendo lá na frente. Eu falo assim, se procurou à toa, não é. Então, assim... Vou dar atenção. Acredito muito no posicionamento deles. Muito. Então, se eu fui, porque eu acreditei muito na proposta que eles fizeram. Eu acredito que é o caminho. Esse processo tanto que vocês estão falando, né? Quando a gente observa essa evolução da região do Cerrado Mineiro, e eu diria mais, a rapidez dessa evolução, que a gente já vem observando isso, esse movimento de extrema organização, de extrema tecnificação, e como é que eu posso dizer? É algo muito refinado que está se criando. Sim, e trazendo de novo essa percepção que você trouxe, legal esse termo que eu sempre achava que tinha a ver o café com o vinho, agora eu gostei desse termo, vinificação do café, que é essa complexidade do processo produtivo e às vezes até eu fico pensando nos mixologistas mesmo. É uma mixologia, parece, assim, né, na essência. Trazendo de novo essa experiência do Douro, eu lembro que eu fui em umas vinhas lá que chamavam Vinhas Velhas, e tinha uma coisa que eles me falaram assim muito peculiar, que eu achei super interessante, que tem um pouco desse processo da secagem do café, que parece que é muito complexo, mas eles falavam aqui não pode ter irrigação nessas vinhas, porque elas têm que disputar, as videiras elas vão disputar a água, e esse processo de disputa da água vai tornar a uva no fim do dia mais complexa. Eu achei aquilo extraordinário, eu saí de lá impressionada. Mas é a mesma forma do café. Que café? O café ele é feito de histórias. E o vinho, cada vinhedo que você for, vai ter uma história. E você vai se identificar mais com uma, se identificar mais com outra. Café é feito de histórias, igual o vinho é feito de histórias. Então, quando a gente fala, vamos levar da porteira para dentro, é uma forma de eu mostrar tudo que eu faço dentro da fazenda, mas uma forma de eu contar a minha história, a história do café da Agrobelone. Eu estou contando, eu estou te passando a história que a gente tem por trás ali. Então, o café é feito de histórias da mesma forma que o vinho é feito de histórias. Isso é muito pertinente, desculpa, Renata, eu empolguei na parte do café, porque ela falando dessa questão de histórias, outro dia eu fui no encontro das Flores do Café, que tem, e aí sempre eu gosto de voltar com milhares de café. Gente, quando eu ia tomar de manhã meu cafezinho, todo dia que eu pegava o pacotinho do café, cada dia eu pegava de um, eu lembrava da pessoa, Você lembra da pessoa, produtora, da história, da energia que ela trazia, o que foi que eu já conhecia daquilo, né? Então eu pegava da Juliana de Monte Carmelo, nossa, porque ela faz toda uma química, porque ela é aquilo. Então, assim, na minha cabeça, eu tava tomando aquele café já com a propriedade de tudo aquilo da história dela que tinha sido trazido. Você já faz conexão com a sua... Quando eu te liguei a primeira vez, Alessandra, eu já chorei escutando a sua história no dia que você lançou o café, em homenagem das mães, né, que a Expo Caster lançou. Então, assim, você já se identifica, já admira aquilo e você já... Eu comprei seu café também, foi a mesma coisa. Então, a gente vai nessa mesma onda e isso é muito bonito. Esse movimento que o café o café do Cerrado tá produzindo aqui, isso é imparável. E eu acho que por isso ele vai ser muito rápido. Ele vai... a gente não tem mais volta. E olha que legal. Tudo isso que você começou a falar, dá para ver nos seus olhos que isso mexe com os sentimentos. Né? Isso vende. Isso vende. Isso é negócio. Eu acho que tudo que que você fala de uma maneira espontânea, que você é natural, negócio vende. Exato.
tudo que é espontâneo, que você faz natural, que você vê que não é forçado, que o cara não tá contando lorota, o negócio vai. As pessoas buscam isso. Então, quando você se conecta com um produto, e aí aqui a gente está falando que nós não temos vocação para o turismo, nós temos vocação para o café. O café é um produto, e a partir desse turismo de um produto, a gente está despertando o interesse de pessoas que amam café, e é legal porque nesse processo de construção da experiência, um desafio que tem sido um desafio é inclusive mudar a linguagem dos produtores. Os produtores estão acostumados a conversar com gente que entende de café dentro da fazenda. Agora, a gente está passando a receber pessoas que não entendem de café. São apaixonados, adoram café. Mas a gente tem feito um trabalho, inclusive a Luciana, né, de gente, olha só, a gente tem que mudar a linguagem. Porque não adianta você... Não adianta. Isso, a pessoa que está lá ouvindo não vai entender não vai nada entender o que vocês estão falando. Então, nós tivemos que construir todas as experiências. Então, cada fazenda hoje tem uma experiência específica, né, que você pode vivenciar ali. E cada fazenda tem uma característica única. Cada fazenda tem uma história. Cada fazenda tem um storytelling. E eu acho que, só pegando um gancho no que você falou do papel social, eu faço uma conexão muito forte do trabalho do turismo que eles estão capitaneando junto conosco por terem acreditado nessa proposta, porque o impacto disso não vai ser só da porteira para dentro, mas sim na cadeia do turismo das nossas cidades. Aqui a gente está falando, Pauline, dos hotéis, dos bares, dos restaurantes, de toda uma cadeia logística de fornecedores que o turismo tem, que a partir do momento que você começa a qualificar a vinda de pessoas, qualificar os turistas, esses turistas vão ser mais exigentes, vai exigir com que essa cadeia seja mais eficiente, ela entregue mais qualidade, aumente a visão crítica e, consequentemente, a gente está movimentando a economia da região. Então, vai muito além da fazenda. Então, o nosso papel enquanto Sebrae, com foco no desenvolvimento econômico, eles têm um papel social muito importante, porque em termos de negócio, o negócio deles está consolidado, mas eles têm uma oportunidade única de contribuir com o desenvolvimento da região, na medida que eles potencializam uma cadeia formada por inúmeros negócios que podem ser impactados através do trabalho que eles fazem. Essas fazendas, elas estão num patamar, elas têm um patamar que eu brinco o seguinte: as fazendas da porteira para dentro, elas estão totalmente preparadas, são maravilhosas. O nosso grande desafio é da porteira para fora, é preparar as nossas cidades para receberem os turistas que aqui vão vir. As nossas cidades, as nossas estradas. Entradas das fazendas, espaços públicos conectados. Então, aqui a gente está falando de investimentos das prefeituras em melhorias, em conexão das nossas cidades com o nosso produto. Vou te dar um exemplo de patrocínio, no qual a prefeitura é uma parceira. Nós, este ano, tivemos a visita do escritório do Jaime Lerner de Curitiba, onde a médio e longo prazo a gente quer que patrocínio tenha espaços conectados com a cafeicultura. Nós estamos falando do município maior produtor de café do mundo, em que você entra na cidade, você não consegue enxergar essa referência da cafeicultura dentro do território. Lá nós já estamos pensando assim na Avenida do Café, algo nesse sentido, onde a gente possa, né? E assim, nisso. E o que é legal é que a gente já está expandindo para Patos de Minas agora, até o final do ano agora, a gente já vai ter um pool de experiências trabalhadas e conectadas com Patos de Minas, dentro da marca Patos de Minas, ajudando a potencializar o turismo da região. Então a gente não está falando aqui do turismo de patrocínio, a gente está falando do turismo de patrocínio, de Patos de Minas, de toda a região do Alto Paranaíba, do Noroeste de Minas, do Triângulo Mineiro, enfim. O céu é o limite, e nós acreditamos muito nisso. Gente, eu quero agradecer vocês, mas antes eu quero fazer algumas perguntas bate-pronto. Eu vou te perguntar primeiro. É uma pergunta simples, bate-pronto. Sustentabilidade ou produtividade? Os dois, um não anda sem o outro. Boa. Essa foi boa. Foi boa. Você sabe que foi boa. Renato, para você já, eu quero te perguntar especificamente sobre a questão da rota do café do Cerrado Mineiro. O Sebrae, nesse aspecto de iniciativa,
de onde surgem essas ideias? Por exemplo, a Rota do Café. Quem dentro do Sebrae começa a pensar isso? De onde que vem? Quais são as cabeças que direcionam isso? É livre? Como que saem essas ideias? Tipo, Marca Patos, Avenida do Café, sabe? Rota do Café do Cerrado. Assim, são ideias geniais. Eu queria entender de onde que isso surge, de um conselho, como que é? Bom, primeiro assim, o Sebrae, nós temos as unidades microrregionais, mas nós temos também uma sede em Belo Horizonte, com uma série de setores técnicos. Então você tem lá equipes que trabalham exclusivamente com comércio, exclusivamente com serviço, exclusivamente com agro, exclusivamente com indústria. O corpo técnico do Sebrae está sempre conectado com o que há de mais novo. Então a gente estuda bastante, a gente tem pessoas que estão ali buscando conexões e trazendo tudo que há de mais estratégico e mais novo para os nossos territórios, para desenvolver as nossas regiões. Isso surge de uma série de cabeças. Parte, obviamente, de uma visão local nossa, né? A sede, as unidades técnicas, nos mandam insumos de possibilidades de atuação e nós analisamos o território e avaliamos se determinadas propostas, determinados estudos e determinadas frentes fazem sentido com o que nós vivenciamos no território. Né? Então é um conjunto, sabe, Pauline? Assim, primeiramente o local, a gente tem que levar em consideração as características daquele território. Eu não vou ter uma iniciativa X num território que eu sei que aquilo não vai dar certo, porque eu acho que o Sebrae é uma das poucas instituições que tem capilaridade. Nós conseguimos estar presente nos 853 municípios de Minas Gerais. E eu te falo isso com tranquilidade hoje, porque nós temos presença, nós temos equipe, nós temos pessoas que estão vivendo essas realidades. Eu não consigo desenvolver projetos dentro do escritório. Eu tenho que estar no território, eu tenho que estar sentindo o cheiro do lugar, eu tenho que estar conversando com os produtores, eu tenho que estar lá tomando café lá na fazenda com a Elisandra para saber quais são as dificuldades, quais são as prerrogativas e as prioridades que ela tem, para saber se determinado tipo de projeto faz conexão com aquilo que o território está trazendo. Então é um conjunto, são as nossas unidades técnicas, a nossa visão técnica local, mas principalmente o nosso olhar qualificado para o território e estudar bastante. Nós, no Sebrae, assim, tem uma prerrogativa para quem quer trabalhar no Sebrae. Tem que estudar. Se você não estiver disposto a estudar território, desenvolvimento econômico, entender como é que as relações funcionam, porque o Sebrae, ele é basicamente uma empresa relacional. A gente precisa entender como é que as coisas funcionam para colocar o nosso dedo lá, colocar a nossa mão e ajudar a potencializar ou destravar as coisas que estão ali paradas, às vezes por problemas de relacionamento mesmo, por desconexão, por falta de conhecimento. É uma pessoa que está no lugar errado, na hora errada, que a gente tem que trazer, é uma conexão que a gente faz. O Sebrae sim, é uma empresa que está totalmente conectada com o que é tudo de mais moderno e a gente com essa visão de conexão, de relacionamento que a gente tem com as pessoas. Com tanta conexão, vocês vão juntando todas as pontas e fazendo tudo isso, né? Então é um emaranhado de ideias e coisas. E é assim que a gente convence as pessoas. Porque se a gente não tivesse essa visão, era difícil chegar na Elisandra e fazer, Elisandra, vamos trabalhar com turismo? Você tá maluco. O meu negócio é café. O que eu vou fazer turismo? Não sei, mas depois que a gente mostra... A gente vê possibilidades onde a gente não enxergava. Já são reverendados, né? É isso. Bom, quero pedir para vocês deixarem uma mensagem final, uma mensagem inspiracional mesmo, que vocês queiram deixar para o público que nos assiste, como algo de experiência de vida, da visão de vocês, algo que vocês possam contribuir, agregar quem está nos assistindo aqui, que ouviu essa história de vocês, que ouviu tudo que vocês trouxeram aqui de insight. Agora, você curta e breve. Para fazer, tem que buscar. Não adianta eu querer fazer se eu não for atrás. Então, se você quer fazer alguma coisa, corre atrás e faça. Só vai dar certo se você fizer. Você só vai saber se vai dar certo se você fizer. Só tem chance se você fizer. Se for, né? Mas se for fazer, faça bem feito também. Faça valer a pena, né? Com intensidade, né? Com vontade. Eu acho. Obrigada, viu, Elisandra? Eu que agradeço, Poliana, pela oportunidade.
Nós estamos muito felizes com todos os seus insights. Eu já quero o tour, né? Eu quero tô aqui na fila. Faça Já- favor já de ir tá- lá fazer o nosso... Eu vou É, fazer o tour, tour. tudo. Eu vou fazer todo o tour e eu, Vai por lá favor, plantar uma árvore, você já plantou uma árvore? já plantei, mas lá na Abelone não. Então você Você tem vai que ir lá. estar com seu nome Você lá. vai ter uma ervinha com seu nome e fincar suas Sério? raízes lá. Sério? Que faz parte da experiência? Faz parte da Eu já tenho até experiência. ação judicial com o meu nome que existe. Acredita? No direito existe uma ação pauliana. Existe uma ação pauliana no direito. O dia que eu cheguei, eu falei, que é isso, gente? Achei que eu era tão diferente, com nome diferente, já tem uma ação judicial. Agora eu vou ter uma árvore. Vai lá sério. plantar uma ervinha. lá Pode com seu deixar. Eu vou, com muito gosto. E você, Renato, sua mensagem final para nós? Meu lema é sempre empatia. Eu acho que a gente só consegue conectar com as pessoas a partir do momento que a gente consegue ter empatia. Aprender a se colocar no lugar do outro, entendendo as limitações, as dificuldades, mas, sobretudo, sem perder a capacidade de ter iniciativa. A gente não adianta só ficar lamentando, a gente precisa ter iniciativa. Né? Mas a empatia ela é fundamental. Por trás de todo CNPJ tem um Tem um CPF. CPF. É isso. É isso, é verdade. Muito obrigada a vocês, obrigada mais uma vez ao Sebrae, nosso parceiro aqui nessa jornada. Fico muito grata, muito feliz. Muito obrigada, viu? Mais um ano de safra ruim. Calma, dona Lourdes! A solução chegou! Fazer pitaco! Ô, dona Lourdes! Vai plantar batata! Como é que é? É, batata! Batata é resistente e dá pra diversificar. Aqui a senhora planta batata chips. Pra lá a senhora planta batata palha. Você nunca plantou nada não, né? E chega de pitaco. Para cuidar do seu negócio, chame quem entende. Chame um consultor do Sebrae.